A paz do maravilhoso Papai Alcha. A paz do maravilhoso Papai Alcha. A paz do maravilhoso Papai Alcha. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Alcha. Gratidão. Então, amada igreja, nós estamos aí avançando, né? Você vê que é sempre uma prova, um teste, um desafio para nós. Igual acabou a eletricidade aqui, e agora, diante do início das nossas reuniões, eram espaços muito pequenininhos. E hoje já não é mais um espaço pequeno. Consegui falar, por exemplo, lá para a irmã Esther, né? Que está lá no canto. Lá no fundinho, né? Então, para ela conseguir ouvir, se eu tivesse gritando aqui com voz, ficaria mais difícil para ela ouvir, né? Então, é no nome do maravilhoso Papai Alcha que a gente precisa dessa estrutura, sabe? A gente precisa dessa estrutura, ou seja, tá sem luz, mas conseguimos ligar geladeira aqui em cima, né? O som. Precisar ligar a bomba, consegue ligar, por quê? Porque nós fizemos um investimento, né? Fizemos um investimento no início de comprar os geradores de eletricidade. E depois que nós conseguimos a eletricidade aqui, IAL não permitiu que a gente vendesse os geradores. IAL não permitiu. E é por isso que a gente sabe que no período da tribulação, vai ter uma carência muito grande de eletricidade. Vai ter uma carência de eletricidade. Então, esses geradores também vão servir aqui no momento de falta, para puxar água, né, para manter uma geladeira. Né? Nós compramos também ali umas baterias estacionárias para armazenar eletricidade. Então, o nosso investimento aqui é um investimento assim, tendo pouco recurso, investir naquilo que realmente é importante. Então, toda Filadélfia está participando disso, né? Então, todo o recurso é muito bem-vindo. Por quê? Porque todos estão colaborando, todos estão participando disso. E você, quando está participando disso, você está exercendo o amor ao próximo, né? O amor ao próximo, amor à próxima era que virá. Então, quando você faz isso, nós fazemos isso, nós estamos investindo no reino de Al. Investindo no reino de Al, porque a promessa é clara. Quando nós partirmos, muitos vão despertar do pó da terra. Lógico que nós não vamos armazenar eles todos aqui, mas nós vamos cuidar deles, como tem outros que são de Filadélfia, vão estar também à distância, em outros países. Porque a palavra fala que muitos vão despertar do pó da terra. Uns para salvação e outros para perdição eterna, né? Então, tudo aqui que nós estamos fazendo, irmãos, tem que ser motivo de muita alegria para você, quando você vem aqui e vê o progresso das coisas, né? E quando você tem uma consciência, olha só, quando você tem uma consciência, quando fala assim, o maravilhoso Papai Alcha, ele fala assim, olha, ele pegou e exortou o pai e a mãe dele. O maravilhoso Papai Alcha exortou o pai e a mãe dele. Que horas que o maravilhoso Papai Alcha exortou o pai e a mãe dele, irmã Elaine? Eis-me aqui, a paz do nosso maravilhoso Papai Alcha, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Papai, eu me lembro quando a passagem que ele estava no templo, alguém falou com ele que o pai e a mãe dele a família dele estavam
possível. Na realidade você está confundindo duas partes. Uma parte ele estava na reunião. Aí falaram assim: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e estão te chamando. Essa é uma parte. Essa parte que eu estou falando é outra. Você sabe. Tem tudo a ver. Você só confundiu, misturou duas partes. Eu me lembro, realmente, é que ele falou que... Irmão Yasha Luiz. Aqui, ó. Você está muito bonita hoje, viu? Cabelo bonito, maquiada, né? Irmão Yasha está feliz? Tá? Então, é assim que a gente tem que vir para a casa de Yau. Entendeu? Se aprontar. Entendeu? Porque você vai se apresentar, Yau. Então, a gente se apronta. Fica mais bonito que é. Né? Fica ainda mais bonito que é. Para a gente poder se apresentar a Yau. No nome do maravilhoso Papai Yasha. Irmão Yasha, tranquilo. A irmã Elaine já respondeu metade da resposta. Agora ficou fácil. Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Yasha, amada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yasha. A primeira coisa é você vai falar: qual é a minha pergunta? O papai perguntou sobre o nosso amado Papai Yasha na infância. Ele ficou, né? Ele exortou. Trabalho pra... Ele exortou o pai e a mãe dele. Mas primeiro ele deu trabalho, mas ele ficou para trás de uma festa. Não, ele não deu trabalho nenhum. Ele não deu trabalho nenhum. Presta atenção, ele não deu trabalho. Ó, veja bem, ele era uma criança, mas ele já tinha atitude de adulto. Entendeu? Ele era uma criança, mas já tinha atitude de adulto. Era falando porque ele ficou numa festa, ficou para trás. Aí já Que festa que era? É a festa do Pão Asno, né? A festa de Pentecoste. Ó, o Pão Asno é uma festa, Pentecoste é outra festa. Uma vez por ano era Pentecoste. Ó, nós temos ali algumas festas que os israelitas iam até Israel, né? Uma festa, ó, é uma festa chamada Páscoa ou Primícias. A outra festa era Pentecostes, né? Chamada Festa das Colheitas. E a outra festa era a festa dos tabernáculos, que eles vinham e montavam a barraca, né? Então, essas três festas que normalmente eles iam. Papai foi numa delas. Era a Páscoa. Isso. Ele foi na Páscoa. E aí? O que aconteceu? Aí ele deu trabalho? Não, papai, perdão. Ele acabando que ele ficou fazendo o que algo terminou para ele. Isso, muito bem. Ele ficou fazendo o que era o chamado dele. No tempo, ele ficou ensinando. Você vê que ele estava ensinando no templo. Ali, naquele momento, era o ministério de quem? Era o Ministério do Espírito Santo. Ministério do Espírito Santo. Muito bem. Então, o ministério do Espírito Santo, até os 30 anos, foi o ministério da alma, do Espírito Santo. Então, você vê que a alma, ela tinha que estar onde? No templo, ensinando. Né? Então, a gente lembra, ele ficou para trás, você acertou, só que ele ficou para trás, mas o pai e a mãe dele não se preocuparam com ele. Por que o pai e a mãe não se preocuparam com ele? Presta atenção às crianças aqui. A gente vê realmente os pais, né, retornaram. Não. Por que os pais não se preocuparam com ele? A gente vê que ele era um filho que não dava trabalho. Isso, ele era um filho que tinha juízo. Entendeu? Era um filho que não dava preocupação. Não dava preocupação. Então, quem presta atenção nas coisas, entende. Você vê que o maravilhoso Papai Yasha, no Ministério da Alma, ele era uma pessoa dedicada à Escritura.
E quando eles foram para Yalshalã, o lugar preferido deles seria onde? No templo. Aí os pais tinham que estar apercebidos. Falar assim, olha, nós estamos no templo. Aí a mãe vira e fala assim, eu tenho certeza que eu sei onde que ele está. Está lá no templo. Só que eles foram para Yalshalã e ficou rodando lá, ó. Rodando. 3 dias passaram. Aí eles falaram, vamos procurar no templo, acho que é só lá que a gente não procurou. Aí quando chega no templo, encontra ele no templo. Aí o maravilhoso Papai Alcha, na pessoa do Espírito Santo Alma, ele pegou e falou assim, a mãe fala, e Alcha, nós estávamos preocupados com você. Nós estávamos preocupados com você, pelo seu pai. Aí ele vira e fala para eles, vocês não sabiam que eu deveria estar aqui, cuidando dos negócios do meu pai? Ou seja, chamou a atenção dos dois, falar assim, ó, vocês não me conhecem? Vocês não receberam a visita ali dos pastores de ovelhas que falaram que os anjos vieram e ali eles se posicionaram. E ali quando eles se posicionaram, eles falaram a meu respeito. Então vocês deviam ter guardado isso na memória, imaginando que eu ia estar no lugar em Yalshalã, no templo. Não é todo dia que eu estou aqui. E eu tenho que aproveitar o meu pouco tempo para fazer o quê? A vontade do meu pai. Entendeu? Então você vê ali que um filho responsável e ele chamou a atenção do pai e da mãe. Entendeu? Mas chamou com toda a autoridade. Entendeu? Chamou atenção com toda a autoridade, por quê? Porque o pai e a mãe deviam saber disso. Entendeu? Então, isso eu falo com vocês todos. Vocês têm que ser umas pessoas que observam as coisas. Vocês têm que saber o que acontece ao seu redor, você tem que saber o que acontece com seu filho, com a sua filha. Você tem que conhecer eles. Entendeu? Se preocupar com eles, procurar saber o que se passa, né? E assim também o filho. Honrar o seu pai e sua mãe não quer dizer que vai deixar o pai e a mãe cair no buraco. Honrar pai e mãe é também chamar a atenção deles quando eles estão errados. Isso é honrar. Honrar significa dar valor. Honrar significa dar valor. Então, um filho ou uma filha pode chamar a atenção do pai e da mãe, sim. Porque quando você chama a atenção, exorta, você está dando valor ao seu pai e à sua mãe. Entenderam? No nome do maravilhoso Papai Alcha. Vocês acertaram. Vocês dois acertaram. Você só confundiu o momento. Mas essa é a exortação. A exortação que um filho pode chamar a atenção do pai e da mãe. Né? Eu já falei com a irmã Valéria. A irmã Valéria vem de uma família muito católica. Muito católica. Pra você ter ideia, ela tem um primo do pai, é cardeal. O primo do pai é cardeal. Primo de 1º grau, é cardeal. Hã? Ah, primo de 3º. O primo de 3º grau é cardeal. O irmão da mãe é padre. Da avó. O irmão da avó. E assim, o sobrinho do pai dela é padre. E a irmã dele é freira. Entendeu? Então, eu já falei com a irmã Valéria. Irmã Valéria, você precisa se preparar, porque quando chegar a hora, você vai ter que chamar eles e falar, olha, vai acontecer assim, assim, assado. E o Papa vai querer introduzir uma marca, que é uma marca, e essa marca é da besta. E quem colocar essa marca não tem salvação.
eu não consigo fazer nada por ele. O que eu orientei ela é: se prepara e se capacita. Assim também que eu falei com a irmã Micaela. Cadê a irmã Micaela? Irmã Micaela, pode levantar. Aqui, irmão Yauch, o sol está atrapalhando aí? Porque tem um lugar atrás ali, ó, do irmão Ronaldo. Ali está sem sol. Se vocês quiserem ir para lá, tem 3 cadeiras, ó. Tá gostoso? Então pode ficar aí. Só se estiver incomodando. Olha lá, irmã Micaela. Irmã Micaela, o que acontece? A irmã Micaela tem um pai. E o pai dela tem 52 anos, é isso? 52 anos. E o pai dela teve o quê? Teve um AVC. Há um mês, mais ou menos. Talvez menos. Então, ele teve um AVC e, com isso, ele ficou debilitado. Então, Ial teve compaixão dela para que ela não perdesse ele de uma vez. Dessa oportunidade para ele também ser salvo. Mas para ser salvo, como que alguém pode ser salvo se ninguém pregou? Entendeu? Então, só para exemplo, a Lucinha, minha esposa, eu peguei para o pai dela, eu preguei para a irmã dela mais velha, as filhas da irmã mais velha dela, entendeu? E a gente já entendeu. Eu fiz a imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a essa imersão vale. Entendeu? Daneli, mais. O pai dela já faleceu, a irmã dela já faleceu, né? A dona Geralda, minha sogra, é imergida em nome de Ial Yauch. O André, irmão dela, também foi imergido em nome de Ial Yauch. Tudo foi eu imergido. Hã? A cunhada dela, que é casada com o irmão dela, foi imergida em nome de Ial Yauch. A irmã dela foi imergida em nome de Ial Yauch. Entenderam? Então, essas coisas, eu falo assim com vocês, a gente tem que sair daquela condição de política da boa vizinhança. Entendeu? A gente tem que expor aquilo. E se a pessoa quiser, ótimo, como aconteceu com o pai do irmão Rodrigo. O pai do irmão Rodrigo apareceu com câncer. E eu peguei e orientei o irmão Rodrigo: você vai visitar seu pai e você já vai fazer com ele a confissão de fé, e se ele aceitar, você já vai fazer a imersão dele, e você vai fazer dessa forma. Aí ele foi, o pai aceitou, ele imergiu o pai dele, e poucos meses depois o pai dele foi recolhido. Isso traz para ele paz no coração dele. Está entendendo? Traz paz para ele. Né? Por exemplo, ancião Bruno imergiu a mãe dele. Eu até lembro o dia. Né? Então, essas coisas, meus irmãos, mesmo que a pessoa, muitas vezes, ela não deu continuidade, mas ela foi marcada. Entendeu? Ela foi marcada. Na hora certa, ela desperta. Então, como eu falei com o irmão Micaela, tem hora que fala: olha aqui, pai, você só não foi recolhido porque Ial ainda tem uma esperança com você. Foi assim que aconteceu com o irmão Rodrigo. Manifestou o câncer para poder ele submeter. Assim aconteceu com o pai da irmã Lucinha. Ele tinha uma doença de Parkinson e AVC. Primeiro o AVC, e o AVC virou Parkinson. E aí, com isso, ele ficou debilitado. Aí ele ficou murchinho. Como ele ficou murchinho, foi murchinho muitos anos, ele era espírita kardecista,
quando ele se converteu, ele me entregou todos os livros dele e eu queimei. Livro, muito livro. Então, a gente lembra da conversão em Atos dos Apóstolos, que havia muitos ali que eram magos. E tinha livros de feitiçaria, que eram caros. Foi entregue ali para Shaul, que mandou queimar. Entendeu? Então, ou seja, negou aquela escravidão. Então, eu falo assim com vocês. Muitas vezes o filho tem que exortar o pai. Tem que ter coragem para fazer isso. Eu exortei meu pai e minha mãe. Desde jovem eu exorto. E o pai e a mãe muitas vezes não gostam. Mas é necessário. Isso é honrar. Honrar é dar valor. Fala assim, deixa ir para o inferno. Não quer mesmo? Isso não é honrar. Honrar é falar a verdade, insistir com eles. Isso você está dando valor para o seu pai e para sua mãe. Entenderam? Então, no nome do maravilhoso Papai Alto, isso a gente faz com o pai e a gente também faz com os filhos. A gente também faz isso com os filhos. Entendeu? Então, irmã Micaela tem que se capacitar, preparar, orar e algo para te dar a oportunidade na hora certa, porque a saúde dele não está boa. Eis-me aqui, a paz do nosso maravilhoso Papai Alto, chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Eu estava até comentando até com a irmã, com as irmãs, né, que pegando até com a irmã de uma quinta-feira, antes da irmã começar, e quando a gente no começo falou com ele, nossa, tem muito tempo, era na época que tinha o manual. Então assim, aí eles não acreditaram, né? Eu lembro que o Paulo explicou até para minha irmã, não sei se ele lembra disso, a gente conversou muito com eles, mas vou conversar com ele novamente, estou esperando o tempo, orar e algo, né? E vou até falar com o Paulo para me ajudar, conversar com ele, porque ele também vai saber explicar melhor do que eu. Porque eu tenho que lembrar o seguinte, eu trouxe a mensagem para o meu sogro. Entendeu? Então, o meu sogro foi imergido ali embaixo. Ó. A gente tinha juntado uma caravana para eu fazer imersão. Foi um ônibus, nós alugamos um ônibus. Nós alugamos um ônibus, paramos lá em cima, pedi para uns trabalhadores fazer a trilha para acessar ali o Ribeirão. E ali eu coloquei um monte de pedra para a água empoçar e ficar mais fundo. E ele falou assim, deixa eu ir para assistir. Aí eu falei assim, claro, pode vir assistir. Mas eu já sabia que ele ia vir assistir e ia pedir para ser imergido. Entendeu? Aí ele veio, assistiu e foi imergido. E isso gerou para ele grandes vitórias. Depois eu vou trazer isso para os irmãos, irmã Lúcia vai falar. Mas o que acontece? A gente tem que pagar um preço por eles. Sabe qual foi o preço para libertar o meu sogro, que é o espírita kardecista? Eu entrei em jejum por ele. E eu falei assim, ele só para o jejum quando ele pegar e entrar na igreja. Eu jejuei de meia-noite ao meio-dia. Meia-noite ao meio-dia é um bom jejum. Como a gente ia para a igreja, muitas vezes, quando a gente voltava em casa, já era mais de meia-noite. E eu estava, muitas vezes, desde 6 da tarde sem comer. Aí, aquilo estava ficando... Eu era, como diz, magrinho. Eu era magrinho. Aí, já tinha passado vários meses. Aí, eu falei assim, ô pai, tá tão difícil. E eu fiz um voto
de jejuar por ele de meia-noite ao meio-dia até ele pôr o pé na igreja. E ele não aceitava de jeito nenhum, era espírito kardecista, roxo. Aí, eu estava lá. Aí eu falei assim, ô pai, tá tão difícil. Aí eu tive uma visão. Eu vi uma corda. E a corda estava desfiada. E tinha poucos fios segurando um lado ou outro. Ela já tinha desfiado quase toda. Cada dia que eu jejuava, eu rompia uma linha daquela corda. Quando eu tive aquela visão, eram poucas linhas que estavam segurando, eu ganhei força. E eu continuei jejuando. Aí a gente foi almoçar na casa da dona Geralda, minha sogra. Ele estava lá e ele virou, depois do almoço, nós estávamos sentados no quarto dele, ele virou e falou assim, o que vocês vão fazer mais tarde? Então, ele sabia que a gente ia para a igreja. Aí eu falei assim, nós vamos para a igreja. Eu vou com vocês. Mais de 6 meses de jejum. Aí ele foi. E dali ele foi, aquilo que o aprisionava foi rompido. Com isso, ele pôde ser imergido, me entregou todos aqueles livros de Allan Kardec, de engano daqueles demônios que se veste de anjo de luz para enganar. Me entregou tudo, eu subi no monte, queimei tudo. Entendeu? Falei aqui, ó, para você nova vida. O que era passado foi embora, foi queimado. Então, não pensa que é simples. Entendeu? Tudo tem um preço. E o preço está relacionado com o amor que você tem para a pessoa. Se a pessoa for para o inferno, nem eu consigo tirar. Quando eu tiver com a chave. Sabe por quê? Porque eu não posso ser injusto. Todos tiveram oportunidade da salvação. E por que eu vou, aquele que negou, eu vou tirar? Eu estaria sendo injusto. Entenderam, irmãos? Por isso que vai do amor. Entendeu? É aquela questão, muitas vezes, não vai fazer o jejum, mas vai orar todos os dias para a pessoa. Hoje, Filadélfia não está jejuando. Mas você pode separar um horário. Ó, esse horário eu estou orando para a salvação do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, assim é sábado. Entendeu? E eu sempre falo assim, preferi você focar primeiro uma coisa de cada vez. Ah, agora precisa primeiro meu pai, porque ele já está debilitado, e isso foi um sinal, entendeu? Que Ial preparou até mesmo para ele meditar. Fui eu que imergi o meu avô. Eu que me imergi o meu avô. Entenderam? Então, como eu falei com vocês estão sendo capacitados como servos para fazer um trabalho. Muitas vezes você não vai trazer eles para dentro de Filadélfia, mas você vai garantir a eles uma salvação da alma. Entenderam? No nome do maravilhoso Papai Yahweh. Pode assentar. Então, tudo mede é pelo amor, né? A medida é pelo amor. Quando nós estamos fazendo esse refúgio, nós estamos fazendo pelo amor. Quando nós estamos ali orando por alguém, pagando um preço por alguém, é pelo amor que nós temos por essa pessoa. Ou vocês não imaginam como eu chamava a atenção do meu pai. Tudo na esperança dele se converter. Porque ele já foi convertido e ele perdeu a salvação quando ele voltou para as práticas do velho homem.
Então, meu pai me odiava. Literalmente me odiava. E eu o amava. Muito. Fiz tudo que eu podia para salvar ele. Sabe? Então, como eu falo assim com vocês, quando a gente está falando ali a respeito de ser vencedor da era e tudo mais, correr, né? É uma condição que muitos irmãos perguntavam para mim: papai, conta um pouquinho da sua história, né? Nas oportunidades eu tenho contado um pouquinho da minha história. Para vocês verem a questão de ter um entendimento que você está aqui para fazer o quê? Cuidar dos negócios do seu pai. Você está aqui nessa terra para cuidar dos negócios do seu pai. Aí a gente lembra ali do maravilhoso Papai Alves, ministério ali da alma. O Espírito Santíssimo ainda não tinha descido sobre ele, ele tinha apenas 12 anos. E ele estava ali ensinando no templo. Agora, aquilo que eu falo, ninguém pode dar o que não tem. Para ele ensinar, ele teve que aprender. Entendeu? Para você ensinar alguém, você tem que aprender primeiro. E o aprender serve primeiro para você. Por isso que fala, amai o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que receber primeiro, para depois você exercer o amor com o outro. Não tem jeito de eu dar o que eu não tenho. Pega e fala assim, irmão Zazá, comprei um carro para você, uma BMW, tá ali, ó. Aí o irmão Zazá olha e fala assim, cadê? Tá ali, irmão Zazá. Para eu poder te dar, eu tenho que ter comprado. Mas eu não tenho uma BMW. Como é que eu estou fazendo uma falsa promessa? Não posso. Para eu abençoar, eu tenho que ser uma pessoa abençoada. Para eu liberar cura, eu tenho que ser uma pessoa saudável. Para eu falar das coisas de alma, as coisas de alma têm que estar dentro de mim. Mas como que eu vou falar das coisas de alma se eu não me interesso pelas coisas de alma? Eu tenho que me interessar para as coisas de alma para eu poder falar com a pessoa e a pessoa também se interessar pelas coisas de alma. Entenderam? Então, tudo que eu vou dar, para dar eu tenho que ter. E aí a gente lembra do maravilhoso Espírito Santo de Yahweh, que fala para ele, ali representado como um jovem notável. Vai, ó. Você guarda os mandamentos, guarda. Desde a minha juventude. Mas uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E terá um tesouro no céu. Viu? Que eu preciso dar. Eu preciso falar. Eu preciso ensinar. Eu preciso pregar. Então, no nome do maravilhoso Papai Alcha, essa é a nossa condição aqui. Nós estamos armazenando todos esses ensinos, né, em áudio e vídeo, para a gente poder deixar. Agora, para a sua familiar, essa é uma missão sua. Entendeu? É uma missão sua. Então, não transfira para outro uma que é função sua. No nome do maravilhoso Papai Alcha. Por quê? Porque tudo é cobrado de nós. Fala assim, mas a minha família não se salvou. Mas você falou de Yahweh e Alcha alguma vez para ele? Eu falei uma vez. E você esperava que falando uma vez ele ia se converter?
Assim seja. Assim seja. Gratidão. No nome do maravilhoso Papai Alcho. Então, amada igreja, a nossa condição, que fala assim, ó, a palavra diz assim, ó, presta atenção. Se aquele, ó, a palavra fala assim, ó, que nós devemos exercer o amor aos de dentro de casa. Se nós não exercermos o amor aos de dentro de casa, nós somos pior do que os incrédulos. Quem vai achar para mim? Fala assim, aquele que não ama os seus, principalmente os da própria casa, negaram a fé e são piores que os incrédulos. Aqueles que, o que eu falei? Não amam. Viu? Aqueles que não amam os seus, principalmente os da própria casa. Cadê minha Bíblia? Olha só, irmãos. Aquele que não ama os seus, principalmente os da própria casa. Quando falo da própria casa, remete também os da família. Negaram a fé e são piores que os incrédulos. 2072. Vamos abrindo então na Yal Shalom. Se tiver Yal Shalom, vamos na Yal Shalom. Qual que é, irmã? 2072. Cadê seu microfone, filha? O microfone aqui representa o quê, irmã Adriana? Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Alcho chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcho. O microfone aqui representa a boca de El, que é o meio de falar. Que boca de alma? A trombeta. Ô, minha irmã. O microfone representa a trombeta. Judiação, né? É tão rápida para achar os versículos e tão lenta para interpretar. O microfone representa a trombeta. Assim seja. Pode sentar, filho. Vamos lá. 2072. 2072. 1 Timóteo. Onde, menino? 58. 5:8. Presta atenção. 1 Timóteo 5:8. Página 2072. Vamos pegar pelo versículo 7. Ó, prescreve, pois, tudo isso. Quando fala prescreve, remete ao quê, irmã Cátia? Quando fala prescreve, aí você lembra do quê? Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Alcho da igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcho. Papai perguntou quando se prescreve. Quando fala prescreve, você lembra de quê? Eu lembro das tábuas que Macho quebrou e teve que... Não, já não é, porque quem escreveu foi... Irmã, presta atenção. Quando a gente fala prescreve, a gente lembra do médico. Está fazendo uma receita. Então, ele prescreveu. O que o médico prescreveu? Uma receita. Você usa prescrever em outro contexto? Então, por que você lembra de Marcha prescrevendo? Nada, minha irmã. Quando fala prescrição, a gente já usa o termo prescrição médica.
prescrição médica, é uma receita. Faz isso que vai dar tudo certo. Tá? Pode sentar. Vamos lá. Diz assim, ó, 1 Timóteo 5, 7. Prescreve. Tá vendo? Eu estou fazendo uma receita para vocês. Faz isso que você vai ficar sempre saudável. Prescreve, pois, tudo isso a fim de que sejam irrepreensíveis. A fim de que sejam irrepreensíveis. Aí quando fala irrepreensível, fala de duas eras. A era de Esmirna e a era de Filadélfia. Então, para você ser irrepreensível, você tem que fazer isso aqui que está escrito. O quê? Prescreve tudo isso a fim que sejais irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus, olha aqui, irmã Micaela, se alguém não cuida dos seus, e sobretudo os da própria casa, aqui quando fala da própria casa, remete à família, renegou a fé, e é pior do que um incrédulo. É pior do que um incrédulo. Tá vendo aqui? Quando você fala aquele que não cuida, é aquela condição. Fala assim, peraí, eu conheci a verdade. Mas se você não falar aquilo, dá oportunidade para as outras pessoas em conhecer aquilo, e depois elas vão para o inferno, você entra nessa condição aqui, ó, que negou a fé. Porque você não participou, deu a eles uma chance de se salvar. Entendeu? Então, viu que fala? Prescreve isso. Fazendo um link com o médico. Olha, um médico prescreve uma receita para mim. E a receita que eu prescrevo é para você cuidar dos seus, sobretudo os da própria família. Se você não fizer isso, não trouxer para eles a palavra de algo, dando a eles chance de se arrepender, não orientando eles a falar, ó, vocês não podem colocar a marca do Papa. Se vocês colocarem a marca do Papa, vocês vão para o inferno e não tem chance. Ah, mas nós confiamos tanto nele, ele é tão bonzinho, ele é multimilionário e é bonzinho nada, é egoísta que só fica em conversa. Só tem papo. Por quê? Porque se fosse bom, ele pegava, dava aquela riqueza aos pobres, como o Espírito Santo fez. Estão entendendo? Então, mesmo que o Papa queira dar aquele corja, não deixa. Aquela corda já vai começar com um remedinho na comidinha dele ali, ó. O homem sucumbe rapidinho, morre. E eles não pensam duas vezes. Não pensam. Então, mais uma vez, vou ler aqui, 1 Timóteo, que é Timotial. 1 Timotial. Que a gente já aprendeu que Teo, o final Teo, refere-se a Zeus. Então, quem faz teologia é o estudo de Zeus. Timóteo. O que significa? Aqui a gente já fala Timotial. Irmã Thaís. O que significa Timotial?
Eis-me aqui, a paz do nosso maravilhoso Papai Real, chamado Igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Motial significa aquele que agradou Yahweh. Não, Tá? não é. Não é, filhinha. E quando você pega, dá para o irmão macho. Tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Exatamente. Exatamente. Eis-me aqui, a paz do nosso maravilhoso Papai Alcha, chamado Igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. O papai perguntou o que significa Timoteal. Isso. Timoteal significa aquele que honra Yahweh. Muito bem. Aquele que honra Yahweh, tá vendo? Honra teu pai e tua mãe. Porque Timoteal faz uma representação do filho varão. E o filho varão tem uma mãe. Qual que é a mãe do filho varão e irmã Marli? Quem que é a mãe do filho varão, irmã Marli? Ô, Tatiana, não tá ouvindo. Vai, liga para ela o microfone. Quem que é a mãe do filho varão? O filho varão é Filadélfia. Muito bem, Filadélfia. E o pai? Aí a gente lembra que ele fala que ele é o primeiro e o último Adão. Agora pode responder. Primeiro e último. Eu sou o primeiro e o último. Ele está referindo, eu sou o primeiro Adão e o último Adão. O pai é Adão? Não, filho. Quando ele fala o primeiro, quando foi fazer Adão, Adão tinha dois pais. Façamos o homem à nossa imagem. Se fala, façamos o homem, não pode ser o Espírito Santíssimo. Tem que ter dois pais. Por isso que é escrito no Mensageiro de Filadélfia o nome do nosso Ial e o nome da cidade do nosso Ial. Tem dois pais. O nome do pai é Ial e Alcha. Entenderam? Pode sentar. Então, como eu falo com os irmãos a respeito, né? A respeito do... O primeiro Adão é o Adão que a palavra fala. O Adão, o primeiro Adão, ele é tirado da terra. Quando fala tirado da terra, está falando arrebatado. E o segundo Adão, ele é celestial. Fazendo o link, ele é espiritual. Espiritual. Quando fala ele é espiritual, refere ao Espírito Santíssimo nele. Isso está narrado onde? 1 Coríntios 15, 45. Que fala do primeiro e do último Adão. O segredo ali está falando assim, ó. O primeiro, ele é tirado da terra, que é o link lá de Apocalipse 12, que fala, o filho varão foi arrebatado para junto de Ial e do seu trono. Então, arrebatado, foi tirado da terra. E o segundo, ele desce em Apocalipse 19. Ele desce espiritual. Entenderam? Por isso ele fala, eu sou o primeiro e o último. Então, se ele é referido como Adão, ele tem dois pais. Entendeu? E aí remete ao Mensageiro de Filadélfia. Vou escrever nele
o nome do nosso IAL e o nome da cidade do nosso IAL. Fazendo link, tem 2 pais. E é por ele ter 2 pais. Irmã, presta atenção em mim, não fica olhando para a parede, não. Olha para mim. A parede não vai te ensinar nada. Você já não ouve bem. Você não ouve bem. Então, a sua visão é que vai falar. Se você olhar para minha boca, você vai entender o que eu estou falando. Mas se você ficar olhando para a parede, a sua audição não te ajuda. Estou olhando para você, olha para mim. Olha, porque é dessa boca que vai te ensinar, não é das paredes. Já tem dificuldade de ouvir. Estou quase gritando aqui para a irmã entender, ouvir e compreender, para nunca mais errar. Então, onde que eu parei? Dois pais. Os 2 pais, tá? Os 2 pais, né? Os 2 pais. Então, os 2 pais, que a gente viu ali, remete ao mensageiro de Filadélfia, tem o nome de Al e Alcha escrito nele. Ele tem que exercer 2 ofícios, o de rei e o de sumo sacerdote. Se ele for filho só do rei, ele não pode exercer o sumo sacerdócio. Para ele exercer o sumo sacerdócio e ser rei, ele tem que ser filho de 2 pais. Exatamente. E a gente sabe que ele é referido como 2 pedras. Eu vi assentado no trono alguém semelhante a 2 pedras. Quais são as pedras, irmã Marli? Dá um microfone para ela. E aqui, as 2 pedras, já tornaram. Quê? É o Espírito Santo e Espírito Santo. Não, filho, fala a pedra. Qual que são as pedras? Fala assim, ó, põe o microfone na boca e não aqui, ó. Aqui, ó, aqui não fala. Aqui que fala, ó. Aqui fala. Põe o microfone na frente da boca. Aí você fala, é jaspe e cornalina. Então, tem que pôr o microfone na boca para os irmãos lá de trás ouvir. E o que representa jaspe e cornalina? Representa as 2 tribos. Quais elas? De Ada e de Levi. Muito bem. Acertou. Gratidão. Aí, para ele ter 2 pedras, ali representada a tribo de Alda, que é da tribo de Alda que sai o rei, e da tribo de Levi que sai o sumo sacerdote, é o link. Ele tem que ter também 2 pais, o rei e o sumo sacerdote. Entendeu? Você ficou, olha aqui para mim, não precisa ter vergonha de olhar para mim, pode me encarar, olhar bem nos meus olhos. Quando você ficou muito tempo fora, entendeu? O que acontece? Mais que se esforce, esfria. E agora a gente precisa de novo crescer, aquecer, fortalecer. Entendeu? Então, por isso eu estou te perguntando.
para ver em que nível você está. Ok? Então, pega com a irmã Maria Álida. Ela te ajuda. A gente lembra de uma sogra e uma nora de Ial. A sogra chamava Noemi e a nora chamava Ruth. Ela é o exemplo de como que Ial espera que seja a relação de uma sogra para uma nora. Entendeu? Não pode ter rixa. Uma nora de Ial ama a sogra de Ial. Uma sogra de Ial ama a sua nora. E essa é a nossa relação. Entendeu? Se tem rixa entre nós, essa rixa tem que cair. Para o que nos une é o amor. Assim seja. Aí, quando tem amor, tem união. Quando tem união, tem esclarecimento, tem conversa, tem diálogo. Entendeu? Em nome do maravilhoso Papai Alcha. Quando eu falar entender, eu falo assim seja. Fica com uma plasta. Eu estou falando para você. Não para uma pedra que não pode responder. Aí você fala assim seja. Pode assentar. Não falou nada para mim. Dá o microfone para o ancião. Ninguém falou nada para mim. Eis-me aqui a paz do nosso maravilhoso Papai Alcha, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Há uns dias atrás, o irmão Ronaldo me procurou sobre algumas situações no casamento dele, etc. Eu exortei. Quando eu chamei a família para conversar no final de uma reunião de sexta-feira, inclusive eu espero que isso já esteja resolvido, era a condição de que as duas não estavam se dando bem. Nem a irmã Maria Álida com a irmã Marli. E eu exortei as duas, inclusive com o irmão Ronaldo. Eu e o irmão Ronaldo conversamos, nós falamos inclusive de Noemi e Ruth. Não foi, irmão Ronaldo? Nós conversamos com as duas. Você estava sabendo disso? Você estava sabendo disso? Só estava sabendo disso o ancião Marco. Eu não estava sabendo, nem o ancião Bruno e nem o ancião Shaul. Foi no finalzinho, porque aconteceu foi por conta do casamento dos dois, né? Estava tendo um problema lá atrás, a irmã Maria Álida me procurou. Isso já tem um mês, mais ou menos, irmão Ronaldo? Uns 2 meses? Mais ou menos 2 meses, né? Aí eu falei assim, espero que agora vocês tenham que resolver essas coisas dentro de casa. Porque lá atrás, lembra, seu Shaul? Lá atrás, a gente já tinha conversado com eles, tem o casamento dos dois. O papai até falou, seu irmão, seja mais amoroso com sua esposa, lembra? Aí eles se organizaram. Aí depois a gente ficou sabendo dos dois, das duas, né? Que dentro de casa não se davam bem. Aí eu trouxe exortação para os duas, espero que estejam resolvidos. Agora o papai citando isso aqui, eu fico... Papai não. Quem falou não fui eu. Exatamente. Quem falou foi aquele que vê todas as coisas. Você está olhando, minha irmã, aqui, ó, na minha boca, olha. Olha para minha boca. Entendeu? Você está sendo digna também de açoite. Está sendo teimosa. Se Ial me coloca para chamar a atenção de você, é porque ele não está agradando de coisas que ele está vendo. Aí depois o ancião Marco vem trazer isso é só para edificação da igreja. Exatamente. No nome do maravilhoso Papai Alcha. Vocês acham que é brincadeira, né? Acha que é brinquedo. Acha que pode brincar com Ial. Acha que Ial não está vendo as atitudes. Ial mais do que antes, né?
Ontem eu estava chegando aqui no refúgio, eu não paro naquela padaria de jeito nenhum. Aí eu parei lá e comprei uns pães doces. Aí eu vim. Aí quando eu cheguei ali na portaria, saem os irmãos para me cumprimentar, sai a irmã Débora, irmã Líria Amar. Aí eu falei, fecha o olho, coloquei na boca de cada uma das duas. Aí eu peguei o pão, dei para elas, e ela pegou e falou assim, eu estava comentando a irmã Líria com a irmã Débora com a irmã Líria, que estava com fome. Aí a irmã Líria falou assim, eu também. Aí eu paro na padaria, que eu não faço isso. A minha esposa é testemunha, eu não paro ali naquela padaria. Eu parei para comprar pão. Nem quando a Lucinha pede para parar, eu paro. Eu parei para comprar pão. Aí você fala assim, Ial não está ouvindo? E ele quer deixar claro que ele está ouvindo. Para que haja temor no meio da igreja. Entendeu? E é ruim, sabe? É muito ruim isso para mim. Porque o princípio, irmãos, você tem a escritura. Noemi e Ruth. Ruth e Noemi. Você acha que tem aquela... Você entende qual foi o galardão que elas duas receberam? Agora está no meio de Filadélfia e não se dá bem? Se relaciona igual Satanás, Abaddon, ensina. Ó, Ruth, fala assim, a sogra tem que ser inimigo da nora, e a nora tem que ser inimigo da sogra. Isso aí é o que Abaddon ensina. A minha sogra, sabe o que eu faço? A minha sogra, sempre, inclusive eu imergi ela. A minha sogra é aquilo de eu comprar, ela está lá em casa, eu passar na padaria porque ela gosta do pãozinho de lá. Eu passava, comprava para ela. A irmã da Lucinha, ela pegava e punha, para não gastar combustível, punha a mãe dela lá embaixo para ela subir o morro. Aonde a gente estava, quantas vezes a gente pegou, ela ficou até lá em casa, mas ela quer ir embora. E ela falou conosco que ia dormir lá em casa. Eu moro no Buritis, ela mora lá em Venda Nova. Aí é noite e ela é ansiosa. Falou que ia dormir, mudou de ideia. Eu minha esposa, e vamos levar ela lá na casa dela, deixar ela na porta de casa. Isso chama amor. Entendeu? É paciência. De entender ali que ela é ansiosa. Ela queria dormir lá, mas ela não deu conta. Eu compreender isso, ter paciência com ela, pegar o carro e levar ela, deixar ela na porta. Uma outra pessoa fala, deixa ela pegar ônibus, então. Como muita gente faz. Mas como é que eu posso exercer o amor Filadélfia dessa forma? Amor Filadélfia é fazer o que o mundo não faz. Não é fazer igual ao mundo. Entenderam? Olha lá, irmã Marlene. Levanta, irmã Marlene. A irmã Marlene é outra mulher, ó. Olha, a primeira está magra. Verdade. Emagrecemos 10 quilos. Segunda, ela está saudável. Ela é obediente. Ela ligava assim, mandava um recado para mim assim, ó. Ai, papai, eu tô cantando, tô morrendo de dor. Aí eu falava assim, filho, calma. Faz assim, assado. Mas você quer ficar curado? Você não vai poder comer isso,
não vai poder comer isso, não vai poder comer isso e nem poder beber isso. Aí sabe o que ela fez? Obedeceu. Ela cortou essas coisas que eu falei que ela não come. Faz o link ali, ó. Prescrevo. Exatamente. Dá o microfone para a irmã Marlene. Olha lá, irmã Marlene. Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Alcha, amada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. É verdade, tudo que o papai falou é verdade. Ele prescreveu para mim e eu obedeci. Eu não como, tudo que ele falou para mim não comer, eu não vou. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu não senti mais dores. E como é que está seu vigor, minha irmã? Ah, tá ótimo, né, pai? Gratidão. Trabalho o dia todo que vem aqui, junto com o irmão Bento 24. Né? Irmão Bento 24. Aí o irmão veio perguntar para mim, por que Bento 24? Por que ele veio falar para mim, perguntar, por que Bento 24, irmã Elaine? Esse aqui, papai, como nós sabemos, né, agora tem lá na Babilônia o Bento 14. Não, era o Bento 16. O Bento 16 Ô, agora. tadinho. O outro agora, o outro chama Leão 14. Leão 14. O anterior lá, que é antes do Francisco, chamava Bento 16. Aí, como é que é por que o outro é 24? O Bento 24, da amada igreja de Filadélfia, refere-se aos 24 tronos. Isso, muito bem. Muito bem, Marlene. Gratidão. Gratidão a Jesus. Você não é cobrada de ter que saber nada de Babilônia, não, viu? Você não é cobrada de saber nada de lá, viu? Gratidão. Pode sentar. Em nome do maravilhoso Papai Alcha. O cabelinho está lisinho. É verdade, judiação mesmo. Né? Então, no nome do maravilhoso Papai Alcha, nós temos que essas situações que há, irmãos, né? A gente lembra de um personagem, a gente lembra de Ialcov e Ialcha José, né? A gente tem essa história. Ialcov e Ialcha José, irmã Thaís. Quem é a representação de Ialcov? Eis-me aqui. A representação de Alcova é o ancião mensageiro da era de Filadélfia. Não é. Pode sentar. Nesse contexto, não. Pode sentar. Dá para o irmão Samiel. Pois esse neném no colo, o menino já está com 4 anos. Põe no chão ali, ó, para andar um pouquinho. Vamos lá, irmão Samiel. Quem é a representação de Ialcov e Ialcha José? Esse daqui, a paz do maravilhoso Papai Alcha, amada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Em qual contexto você quer dizer? O contexto dos dois. Quando ele enviava Ialcha José para olhar os irmãos. O Espírito Santo. Apresentação do Espírito Santo compartilhado? Não. Ialcov e Ialcha José. Dá para o irmão Atuzinho. Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Alcha, amada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. A representação, primeiro, de Alcove, seria a representação do Espírito Santíssimo. Não, também errou. Irmã Valéria.
Eis-me aqui a paz do nosso maravilhoso Papai Al chamado Igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Seria a representação do ancião? Também não. Irmã já contou para ela, então irmã Delminha. Eu ia perguntar para a irmã Lúcia, mas como já dedurou. É isso tudo porque não está ouvindo as lives. Não escuta. Vai. Eis-me aqui a paz do nosso maravilhoso Papai Al chamado Igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Filho varão? Não, irmã, também está muito fora. Isso tudo porque vocês não estão participando das lives. Olha só, eu já ensinei para os irmãos que Yaakov representa o Espírito Santo encarnado. É a alma. E Yaakov representa o Espírito Santo encarnado. E ele enviava o Espírito Santo compartilhado para ver o que os irmãos faziam. E Alcha José. Aí ele voltava para contar o que estava acontecendo com os irmãos. É o que eu falei com a irmã aqui. O Espírito Santo foi, ouviu o que está acontecendo, chegou e voltou para me contar. Exatamente. Então, Yaakov é o Espírito Santo encarnado como alma. E Alcha José é o Espírito Santo compartilhado. Por isso que ele ia olhar o que os irmãos faziam. É a representação. Ele olhava o que os irmãos faziam, o que os irmãos estavam fazendo de errado. O que os irmãos estavam fazendo de errado. E vinha contar para o Pai. É a condição do Espírito Santo encarnado e o Espírito Santo compartilhado, que vem trazer para o Pai, o Espírito Santo encarnado como alma, o que os filhos estão fazendo. Entendeu? Aí, irmã Delminha, para você se redimir, tem um personagem na antiga aliança que demonstra isso. Qual o personagem? Você sabe, irmã Valdente? Quer tentar, irmã Delminha? Um personagem que demonstra ser fiel? Não, irmã, não. Você não está escutando, não. O que demonstra isso que eu falei. O Espírito Santo, mandando o Espírito Santo compartilhar, olhar e trazer notícias. É difícil, né, irmãzinha? Eu estou falando de A, irmão vai para B. Eu estou falando de A, minha irmã. Isso aí que eu falei, não tem uma condição aqui, ó, que o Espírito Santo compartilhado com vocês vem trazer notícia do que vocês estão fazendo de errado, ou estão com vontade, com fome, com algum desejo, querendo esclarecimento. Tem um personagem na antiga aliança que remete também isso. Não pode ser, irmão Wilson, não pode ser Yalcha José ali, porque já dei o exemplo de Yalcha José. Tem que ser outro. Davi, papai, que leva alimento para os irmãos. Davi ia contar para o pai dele o que os irmãos faziam errado. Não tem a ver. Vocês que estão em pé, quer uma chance? Eis-me aqui. Eu lembro bem, seria o rei Ezequias e Alquim com Eliaquim, que seria... Qual que é o contexto da história?
E de acordo com o cerco do rei da Síria, né, que seria Senaqueribe, Ezequias e Alquim sempre pedia para entrava só Eliaquim, que era fiel seria Eliaquim, sobre as condições que o povo enfrentava. Não, mas não é nesse sentido. O contexto é o seguinte: contar, no sentido que a palavra fala de um profeta chamado de Eliseu. E Eliseu, a palavra fala que tudo que o rei invasor queria fazer contra os israelitas, e Eliseu sabia, até mesmo as palavras que ele dizia na sua cama. Porque o Espírito compartilhado ia lá e ouvia e trazia para Eliseu. Entenderam? Entendeu? Lembra dessa passagem? Então, por que Eliseu, ele sabia que ia ser os passos do rei inimigo? Porque o Espírito é uma representação do Espírito compartilhado, ia até lá e observava e trazia notícias, contava os planos. Entenderam? Pode sentar, no nome do maravilhoso Papai Alcho. Isso eu falo, sabe por quê? Porque esse é um teste. Isso aqui é um teste para ver se vocês estão ruminando. Porque tudo isso foi falado nas lives. Foi ou não foi? Foi. Quem está participando das lives, eu falo assim, ó, não fica falando assim, ó, eu vou comer comida dormida. Não, come a comida de hoje. Amanhã já é outro alimento. Não, eu não ouvi a live, não, mas eu vou ouvir amanhã. Amanhã você tem alguma coisa, você começa a ficar postergando uma coisa que é para hoje. O alimento tem que ser comido no mesmo dia. E a gente já viu isso na Escritura. A comida tem que ser comida no mesmo dia. Por que a comida tem que ser comida no mesmo dia, irmã Lúcia? Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Alcho, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcho. Linka com o maná que descia diariamente. Eles não podiam guardar para outro dia. Mas eu perguntei por quê. No caso do maná, se eles guardassem, ele estava estragado. Eles estavam estragados, não. Ele se estragava. Não, tipo isso, né? No outro dia ele estaria estragado. Ele se estraga. Entendeu? Que faz um link, sabe, irmão Aguinaldo? Atualização da palavra. Entendeu, irmão Ronaldo? Atualização. Atualização é, não vai comer a comida que nós trouxemos há um ano atrás. Que ela já deteriorou. A comida tem que ser de hoje. Entendeu? Não come a comida de ontem. Então, há uma necessidade de vocês estarem acompanhando dia a dia. Por isso que é a condição, até vocês se tornarem varão perfeito, ou seja, ter o pleno entendimento. O pleno entendimento é assim. Quando a gente pega uma palavra e vai digerindo, é igual o rumen, né? A comida desce para o rumen, volta para a garganta, mastiga, volta, volta, agora tá bom, agora pum, engoliu, já não vai para o rumen, vai para o estômago. Entendeu? Enquanto está indo para o rumen, é porque ainda não digeriu ali a celulose, que depende ali das bactérias. Comer a celulose para você ter acesso ao conteúdo. Quando você chegou no conteúdo, a comida vai para o estômago e não mais para o rumen. Por isso são seres ruminantes. Então, a gente quando chega no conteúdo perfeito, aí a gente absorve tudo. Aí a gente não precisa mais trabalhar naquele entendimento que chegou
no pleno entendimento. Então, viu, que eu não posso ficar comendo comida antiga, eu tenho que estar atualizado. Então, o que eu falo isso? Olha, irmãos, você pode ver um conteúdo, eu quero ver um conteúdo de guerra, eu quero ver um conteúdo que eu for rir um pouquinho, eu quero ver um conteúdo só para dar uma relaxada, quero ver um filminho. Tudo bem, mas na hora da live, se você não estiver na live, significa você está fazendo jejum. É o que Satanás Abaddon faz. Ele jejua em 2 dias da semana. Ele jejua na segunda e jejua na sexta. Então, quando você não está na live, você está jejuando. Isso é sério. O Espírito compartilhado, ele ouve. O Espírito Santíssimo, ele enxerga. Então, o Espírito Santíssimo, ele está olhando vocês. Ele está observando vocês, a conduta de vocês. Se vocês estão na live, se vocês estão tendo interesse na palavra dele, se vocês estão buscando crescer em graça e conhecimento diante de aula dos homens, se vocês estão verdadeiramente interessados, ou o interesse de vocês é um interesse vazio. Não brinca com o Espírito Santíssimo, porque ele não se brinca. Vocês têm que demonstrar, primeiro, gratidão. Segundo, atenção. Vocês têm que mostrar que vocês são diferentes. Entendeu? Vocês têm que mostrar que vocês estão interessados no que ele está querendo mostrar para vocês. Porque ele que abre o livro. Ele abre o livro, ele fecha o livro, ele abre o livro, ele fecha o livro. Porque ele tem a chave de Davi. É ele que abre e ele que fecha. O entendimento parte dele. A hora que ele definiu, trazer o esclarecimento sobre aquele assunto, é ele que abre e ele que fecha. Ele que está no comando. Ele está no comando. Entendeu? Então, com Ial não se zomba. E eu falo assim com vocês, aquele que muito é dado, muito será exigido. Não brinca. Não brinca. Ele te dá uma liberdade. Eu autorizo você. Quer ouvir uma música relaxante? Pode ouvir. Mas na hora da live, na hora do estudo, não troque isso por uma música, um filme, uma piada ou um documentário. Não troque. Ial nos proibiu de trazer uma música de Ial nessa terra. Eu não escuto música nenhuma há muitos anos. Mas eu não proíbo de você ouvir. Mas eu proíbo você na hora errada. Você não pode ouvir. E quando for ouvir, olha o que você está ouvindo. Entendeu? E olha só o que eu estou falando com vocês. Eu dou o meu exemplo. Eu não ouço música há anos. Agora, se está a minha esposa comigo no carro, ela quer ouvir, eu deixo ela ouvir. E você não pode falar nada, porque você não é juiz de ninguém. Você é juiz de você mesmo. Eu não ouço. Há anos. Desde a época de denominação. Agora, na hora da live, você não entrar na live para fazer outra coisa,
você está demonstrando que você está jejuando. Não está querendo ouvir o que Yahweh tem para você. Não está querendo ouvir o que Yahweh tem para dizer. Aí as coisas não vão ficar boas para você, não. Pode sentar, irmãos. E eu tenho falado isso constantemente, constantemente. Percebe que eu não ponho o peso de vocês? Eu não ponho. O que eu não quero é vocês, aqui ó, não vai prostituir, não vai adulterar, não vai dar falso testemunho, não vai desonrar o seu pai e sua mãe, antes vai honrá-lo. Entendeu? Não vai cobiçar aquilo do teu irmão. Não vai dormir na reunião lá, igual o irmão Santo está quase roncando. Irmão Santo, sai daí. Senta aqui, ó. Aqui, ai de você. Cochilar. Dá um café para ele. Dá um café para ele. Aqui, ó, dá no meu copo aqui, ó. Aí, aqui, ó, agora ele vai ter que acordar. Ele vai beber no meu copo. Aí, puxa a Bíblia aí, para ele sentar. Entendeu? Então, meus irmãos, no nome do maravilhoso Papai Yahweh, então, aqui está para você. O que é meu é seu, aqui na nossa casa. Entendeu? Pode ficar com ele para você beber mais. A mesma comida que você come, eu como. A mesma comida que eu como, você come. O mesmo café que você toma, eu tomo. Então, no nome do maravilhoso Papai Yahweh, meus irmãos, eu exorto tanto sobre isso, né? E eu falo assim, sabe, irmão Felipe? Ontem, quando a gente se trombou ali na estrada, veio um carro atrás de você, um atrás de mim. Eu não pude conversar com você. Mas o que acontece? Você tem que sempre lembrar disso. Os olhos de Yahweh. Os olhos de Yahweh estão observando. Entendeu? Você não tem esposa aqui. Você não tem filhos aqui. O que você tem está aqui, ó. É isso aqui que você tem. Como você me disse, você não está precisando de dinheiro. Então, perder uma oportunidade de estar em família, trabalhando para Yahweh. Por quê? Porque quando você está trabalhando de Uber, você está trabalhando para você. Quando você está trabalhando aqui, você está trabalhando, cuidando dos negócios de Yahweh. O que será que é melhor? Cuidar dos negócios de Yahweh ou cuidar dos meus próprios negócios? Está entendendo? Você fez um amor, trouxe os irmãos aqui, mas poderia ganhar um galardão maior, trabalhando aqui, ao invés de estar indo embora. Já que já estava aqui, né? Aqui, ó, ancião Marco veio ontem trazer o irmão Euder. Só que ele trouxe, não era dia dele, era dia do ancião Bruno. Aí ele, já que ele trouxe, ele ficou aqui até tarde, mesma hora que eu fiquei. Até tarde, 7, saí daqui era 7 e pouco. Né? 7h20, 7h30. Então, lembra disso. Yahweh, ele está observando cada um de nós, irmão. Não é observando você só, observando a mim.
observando a cada um de vocês, naqueles momentos, você estando dentro de casa, você estando no trabalho, aonde você estiver, ele está te observando. E o Espírito compartilhado está te ouvindo. Gratidão. Gratidão. Então, hoje, irmãos, eu queria mais falar um pouco sobre isso. Você vê que pouco nós entramos na Escritura, sabe? Porque muitas vezes o mais importante, irmãos, é uma boa conduta hoje para com Yahweh. Uma boa conduta, né? Você lembra sempre do maravilhoso Papai Yaush com o ministério do Espírito Santo, que ele estava ali, ó, no templo, sabe? Ensinando para os anciãos. Olha para você ver. Ensinando para os anciãos no templo. Por quê? Porque ele falou assim, irmão Felipe, eu fui até aqui, não é toda vez que eu venho para cá. Porque ele não morava em Al-Shalom. Ele morava em Nazarial. Então, eram poucas oportunidades que ele tinha para ir em Al-Shalom. E ali, como em Al-Shalom, ele falou assim, você acha que eu vou perder essa oportunidade de trabalhar para o meu pai? Exatamente. Entendeu, irmã Laide? O cabelo tá bonito. Fica em pé para a igreja ver. Olha lá, ó. Que linda. No nome do maravilhoso Papai Yaush. Então, tudo isso, irmãos, entendeu? Tudo isso. Você tem que lembrar disso. Não fique preso a eu te livrar. Ah, papai me perdoa. Né? Papai vai lá e me perdoa, faz uma oração de intercessão e me livra. Como eu falei com você, a gente já aprendeu que aquele que escreve é o mesmo que apaga. E quem escreve é o Espírito Santíssimo, é o escriba habilidoso. Entenderam? Então, ele que escreve. Então, teme a Yahweh. Por isso que fala assim, temei Yahweh, tributai glória, porque chegou o tempo do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra e as fontes de água. Né? Adorai aquele. Por isso que fala, temei Yahweh e tributai-lhe glória, porque chegou o tempo do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra e as fontes de água. Então, sempre temei a Yahweh. Eu temo a Yahweh e eu fico vigiando, porque o meu corpo humano, ele muitas vezes quer fazer uma rebelião e eu o tempo todo eu tenho que madeirá-lo. Entendeu? O tempo todo. Eu vigio o meu corpo. Vigio os meus pensamentos. O tempo todo. Eu vigio as minhas palavras. Eu faço umas brincadeiras, né? Mas isso não é maldade. Ô, judiação. A gente lembra lá de Provérbios 8, né? E ancião Shaul. Ancião Shaul, Provérbios 8. Dá o microfone para o ancião Shaul.
Eis daqui a paz do nosso maravilhoso Papai Al, chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Al. O evangelho de hoje, a partir do versículo 22, fala que a parte que o papai quer que fala é aquela parte que fala assim que ele estava como aluno ou como mestre de obra e brincava na superfície da terra com os homens, né? Brincava com eles. E aí você vê o papai andando de bicicleta, soltando pipa, fazendo uma brincadeira com os irmãos. E aí, papai, olha um detalhe interessante. O refúgio é do Altíssimo. E o papai está como mestre de obra. Faz isso, faz aquilo. E aqui, brincando ainda com os irmãos. É verdade. Gratidão. Gratidão como mestre de obras mesmo. Exatamente. Né? Como mestre de obras, né? E o irmão macho. Olha lá. Esse aí, irmão macho, ó. Irmão macho. Vem aqui na frente, irmão macho. Vem aqui e dá um abraço. Irmão macho, ele fez o irmão Macha, ancião Shaul, ele fez uma doação para nós hoje. Ele comprou uma Kombi que vai ficar de posse do irmão Macha. Uma Kombi. Dá o microfone para ele. Pode falar isso que você falou. Vai. Esse aqui, agora são 12 lugares, segundo o irmão São Saúl. Agora não tem mais desculpa dos irmãos não virem trabalhar mais no refúgio. Gratidão a Yal e a Yalcha, no nome do maravilhoso Papai Yalcha. Então, olha que bênção, né? Uma bênção maravilhosa, né? Agora vocês entendem porque o irmão Bento é assim, né? É igual eu, né? Isso me lembra quando eu estava nas denominações. O carro era pequeno, mas eu saía com a minha esposa, meus filhos, e a gente saía dando carona para todo mundo. Aí eu comecei a olhar lá para a irmã Lúcia. O que eu estava olhando naquela época? Uma Kombi. Eu estava olhando de comprar uma Kombi para fazer esse trabalho. Depois aqui mesmo no refúgio, tinha no início
um irmão aqui que também me traiu. Ele queria comprar comigo em sociedade uma Kombi. Irmão Carlos. Aí eu cheguei a visitar, olhei a Kombi para comprar. Mas ali Ial não deixou que eu comprasse por causa de sociedade com ele. Né? Agora, até chegar esse tempo agora, né? Ial proporcional assim, ao Shaul condições e liberalidade, né? Liberalidade do coração para poder ofertar isso para a igreja e colocar na mão do irmão Macha, né? Eu queria tanto que ele tivesse motorizado, né? Então, no nome do maravilhoso Papai Alcha, louvado seja Ial. E assim seja, na igreja. Nós vamos concluir hoje. Eu acho que assim Ial quis que fosse, né? No nome do maravilhoso, mais exortação do que propriamente a palavra revelada, né? Mostrando que Ele está conosco. Por isso que fala. Levantar-se-á Micael, o grande príncipe. Por isso que fala, o grande príncipe faz o link com um grande luzeiro. Ial criou os dois luzeiros, o grande e o pequeno. O grande para iluminar o dia e o pequeno a noite e as estrelas. Aí fala, levantar-se-á o grande príncipe, que faz o link, o grande luzeiro. Mas por que ele está aqui? Ele já está aqui. Por isso que fala que a mulher, ela estava vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. E a lua debaixo dos seus pés é o fundamento, né? É o fundamento da palavra de Ial, a palavra verdadeira revelada. Então a mulher está firmada os pés sobre a palavra que faz o link assim, que eu escrevi na Bíblia dos irmãos. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Por isso que a mulher está apoiada na palavra ou na lua. Ó Ialcha, ó Ial, o nosso Ial. Ó Ialcha, ó Ial, o nosso Ial. Ó Ialcha, ó Ial, o nosso Ial. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Ialcha. Grato a Ialcha, grato a Ial, o nosso Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial, o nosso Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial, o nosso Ial. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Ialcha. Assim seja. E eu me lembro de um primo meu, primo de primeiro grau, ele chamava Ialcha Mirial, José Maria. Esse meu primo, ele era gordão, mais gordo que eu, bem mais, tadinho.
Ele era pastor evangélico da Assembleia de Zeus. Pastor evangélico da Assembleia de Zeus. Na época ele fez o curso de Direito, se tornou advogado, e ele era pastor voluntário. Ele era pastor voluntário. E ele era uma cidade chamada Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas. E um dia eu fui fazer uma visita para ele, porque eu estava fazendo vestibular, eu tinha 18 anos. Estava fazendo vestibular para medicina. Eu visitei e fiquei na casa dele. A esposa dele chamava Lídia, e ele tinha 2 filhos. Não me lembro muito bem o nome deles, mas ele e da esposa eu me lembro bem. Eles eram mais novos. E esse meu primo, a igreja disponibilizava para ele uma Kombi. Uma Kombi. Então ele rodava para lá e para cá com a Kombi. Aí um dia, a gente estava indo, eu falei assim, deixa eu dar uma volta nessa Kombi, nunca andei de Kombi. Ele falou assim, Arthur, se fosse a Kombi fosse minha, a chave estava aqui na sua mão, mas como é da igreja, para evitar escândalo, é melhor não. E ele foi sábio. Tá vendo? Ele foi sábio. Ele falou assim, se essa Kombi fosse minha, estava na sua mão a chave. Mas como é da igreja, vendo alguém da igreja você dirigir, pode ser escândalo para a igreja. Entendeu? Então, você sempre tem uma conduta também para dar um bom testemunho para os de fora. Para dar um bom testemunho para os de fora. Além do bom testemunho para os de dentro. Então, era uma Kombi, né? E eu me lembro isso em detalhes. E ao abençoe esse meu primo, se ele estiver ainda vivo, perdi totalmente o contato. Mas era uma pessoa boa. E Al tenha compaixão dele, da sua esposa e da família dele. Em nome do maravilhoso Papai, gratidão. Então, nós vamos encerrar a reunião e vamos fazer a ceia. Manu, você pode sentar. Muita emoção, né? Muita emoção, irmãos. E eu falo assim com você, irmãos, pensa nisso, entenda isso. O Espírito Santíssimo está olhando para você. Então, não troque o momento da live, porque ele está capacitando um exército para poder jogar por terra Satanás, no caso, jogar no abismo, depois ele sobe para a terra, mas sobe do mar, né? Mas vocês lembrem que vocês estão sendo capacitados. Como que vocês vão ser capacitados se vocês não comem o alimento diário? Como vocês crescem? Aquilo que eu falei com os irmãos ontem. Aquela palavrinha da mãe para o filhinho que não come. Filho, você tem que comer para você crescer forte. Filhinho, você tem que comer para você crescer forte. O nosso alimento é o maná, que é doce. Né? E eu tenho que comer dele para eu crescer forte. E faz o link com o maravilhoso Papai Alcho. Durante 30 anos, o ministério do Espírito Santo, ele teve que crescer. Por isso falo, o menino crescia em graça e conhecimento diante de dos homens. Então, durante 30 anos, só que nós não temos 30 anos para crescer. Esse nosso tempo foi nos dado 7 anos. Então, nós temos que crescer nesses 7 anos. No nome do maravilhoso Papai Alcho. Depois que chegar no final dos 7 anos, quem tiver maduro vai ser colhido. Quem tiver verde vai ser deixado para trás. Só vai ser colhido o fruto
maduro. Mas para você ficar maduro, você tem que se dedicar. Ok? No nome do maravilhoso Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau, o nosso Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau, o nosso Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau, o nosso Yau. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Yauxa. Gratidão. Sete voluntários. Gratidão sempre. No nome do maravilhoso Papai Yauxa.